A vida pode mudar em um segundo. Um minuto eu tinha 33 anos, felizmente casada e planejando meu futuro. No minuto seguinte, eu era uma viúva procurando opções de cremação porque o corpo do meu marido estava muito danificado para um caixão aberto. Foi o que aconteceu comigo. Sou Jéssica. Há 7 meses, meu marido, Adam, morreu em um terrível acidente de carro. Desde então, tenho me afogado na tristeza e tentando descobrir como viver essa nova vida dolorosa. As primeiras semanas pareceram um sonho. Eu estava ocupada com os planos do funeral, recebendo inúmeras ligações e passando noites sem dormir. Se meus pais não tivessem assumido a maior parte da organização, eu não sei como teria lidado com tudo. Jéssica, querida, organizamos tudo com uma funerária, disse minha mãe suavemente, com uma gentileza que eu nunca tinha ouvido em sua voz. Você só precisa se concentrar em si mesma agora. Um grupo de apoio para pessoas que perderam seus entes queridos se tornou meu refúgio. Todas as sextas-feiras à noite, eu me sentava em um círculo com outras pessoas que entendiam a dor profunda no meu peito. Alguns dias são mais difíceis do que outros, eu disse em uma das reuniões, minha voz quase inaudível. Às vezes, eu acordo e esqueço que ele se foi, só por um segundo. Raquel, que perdeu o marido há 3 anos, segurou minha mão com delicadeza. Isso é normal, querida. O luto vem em ondas, ela disse gentilmente. Com o passar do tempo, tive que lidar com outras questões. Adam tinha certeza de que eu ficaria bem financeiramente. Tínhamos uma casa no subúrbio, um apartamento na cidade e uma boa quantia guardada no banco. Eu poderia ter deixado meu emprego na empresa de marketing, mas a ideia de ficar sozinha em casa o dia todo me apavorava. Então, escolhi trabalhar meio período, apenas o suficiente para me manter ocupada. A maior surpresa foi como meu relacionamento com meus pais mudou. Quando eu era mais nova, sempre senti que eles se importavam mais com minha irmã caçula, Laura. Eles nunca perdiam suas apresentações de dança ou peças da escola, enquanto minhas boas notas mal eram notadas. Mas depois que Adam morreu, algo entre nós mudou. Me ofereci para ajudar meus pais financeiramente, enviando $3,000 todos os meses, sem nem pensar 2 vezes. Nossos jantares semanais na casa deles se tornaram algo que eu realmente esperava ansiosamente. Mamãe fazia seu famoso assado, papai servia um pouco de vinho, e conversávamos sobre tudo. Pela primeira vez na vida, senti que eles realmente prestavam atenção em mim. Jéssica, conte-nos mais sobre aquele novo projeto em que você está trabalhando, meu pai perguntava, demonstrando interesse real no meu trabalho pela primeira vez. A campanha de marketing está indo bem, eu respondia, apreciando a sensação de ser vista. Meu chefe acha que isso pode trazer alguns novos clientes. Mas tudo mudou na noite em que minha irmã, Laura, veio jantar. Ela entrou, grávida de 8 meses. Como sempre, toda a sala voltou sua atenção para ela. Laura morava em um pequeno apartamento do outro lado da cidade, e eu não a via desde o funeral de Adam. Laura, querida, sente-se aqui, mamãe disse, correndo para o lado dela e me afastando gentilmente para dar espaço à sua filha favorita. Você precisa de outro travesseiro? Seus pés estão inchados? E assim, eu desapareci no fundo mais uma vez. Era como se eu tivesse me tornado invisível. O foco deles estava todo em Laura e sua gravidez. Aquela velha sensação de ser ignorada voltou, e doeu. Achei que tinha superado isso, mas a dor ressurgiu tão rápido que me pegou desprevenida. Então, quem é o pai? Perguntei durante o jantar, tentando fazer parte da conversa. Você contou a ele sobre o bebê? O rosto de Laura mudou instantaneamente. Ela parecia irritada. Isso é problema meu, respondeu bruscamente, empurrando a comida no prato. Não preciso contar a todos sobre minha vida pessoal. Mamãe rapidamente a defendeu. Jéssica, não faça perguntas. Sua irmã não deve explicações a ninguém. Não pude deixar de notar como isso era diferente de como me trataram quando eu estava tentando engravidar por meio de tratamentos de fertilidade. Eles sempre faziam perguntas, davam conselhos que eu não pedia e queriam atualizações constantes, mas com Laura, respeitavam sua privacidade sem questionar. Mais tarde, durante outro jantar, tentei novamente. Mas como você vai administrar tudo sozinha? Bebês custam caro. Laura acenou com a mão, como se não fosse nada. Seu sorriso presunçoso de sempre apareceu no rosto. Não se preocupe comigo ou com meu bebê. Não precisaremos de nada de ninguém, disse com confiança. Eu tenho tudo sob controle.
Eu deveria ter prestado mais atenção naquele sorriso. Já tinha visto esse olhar muitas vezes antes. Laura estava sempre começando algo novo apenas para desmoronar logo depois. Houve o negócio de smoothies, que durou 3 semanas, o treinamento para coach de vida, que ela nunca terminou, e aquela vez que perdeu 4 meses de aluguel em um investimento em criptomoeda. Acredite em mim, disse ela, dando um tapinha na própria barriga com um olhar de confiança que deveria ter me alertado. Desta vez, tudo vai sair exatamente como eu planejei. Papai olhou para ela como se ela tivesse acabado de encontrar a cura para uma doença grave. Essa é minha garota, disse orgulhosamente. Ela sempre encontra um jeito de cair de pé. Dei outra mordida na carne assada, tentando engolir a sensação muito familiar de ser o segundo plano. Algumas coisas nunca mudam, pensei, enquanto observava meus pais atentos a cada palavra de Laura. A ligação dela veio em uma manhã de sexta-feira. Eu estava na minha mesa, analisando alguns relatórios de marketing, quando meu telefone acendeu com o nome dela. Quase não atendi. Nossas conversas geralmente eram curtas e um pouco estranhas, mas algo me fez atender dessa vez. Jéssica, disse Laura, com aquela voz excessivamente doce que ela só usava quando queria alguma coisa. Vou fazer meu chá de bebê no próximo fim de semana na casa da mamãe e do papai. Eu adoraria que você viesse. Fiquei surpresa. A última conversa real que tivemos foi no funeral de Adam. Mesmo assim, ela parecia distraída e desconfortável. Tem certeza? Perguntei, sem conseguir esconder minha surpresa. Eu podia contar nos dedos de uma mão o número de vezes que Laura me convidou para alguma coisa. É claro, ela riu, embora seu riso não parecesse natural. Você é minha única irmã. Não seria certo sem você. Além disso, tenho algo especial planejado. Algo no tom de voz dela fez meu estômago revirar, mas afastei o sentimento. Estarei lá, respondi, já pensando em ideias para presentes. Talvez essa fosse a maneira dela de consertar as coisas entre nós. No domingo seguinte, cheguei à casa dos meus pais carregando 2 pacotes bem embrulhados, um monitor de bebê sofisticado e um cobertor feito à mão. Embora Laura e eu nem sempre tivéssemos nos dado bem, aquele ainda era meu futuro sobrinho ou sobrinha. A casa parecia ter sido atingida por uma tempestade pastel. Balões rosas e azuis estavam espalhados por toda parte. Serpentinas pendiam das paredes. No centro da sala, havia um enorme bolo de fraldas, decorado como se pertencesse a uma festa luxuosa. Era a cara da Laura transformar aquilo em um grande evento. Metade da cidade parecia estar lá. A tia Caroline conversava animadamente com as amigas do clube de bridge. As colegas de trabalho da minha mãe tinham tomado conta do sofá. A antiga colega de quarto da faculdade de Laura estava perto da tigela de ponche, rindo de histórias antigas. Hora dos jogos, Laura anunciou, caminhando pela multidão em um vestido de maternidade deslumbrante, que provavelmente custava mais do que meu aluguel. Ela estava radiante, mas havia algo no jeito como sorria que me deixava desconfortável. Seus olhos encontravam os meus do outro lado da sala e seguravam o olhar por tempo demais. Brincamos de todos os jogos tradicionais de chá de bebê, adivinhar o tamanho da barriga com um pedaço de barbante, escolher a data de nascimento do bebê e até aquele jogo bobo com barras de chocolate derretidas em fraldas. Acabei ganhando o jogo de medir a barriga. Laura não pareceu feliz com isso. Durante toda a festa, ela continuou me olhando de um jeito estranho, como se estivesse esperando alguma coisa. Então, começou a abertura dos presentes. Ela fez questão de reagir exageradamente a cada pequeno item de bebê. Cada macacão e cada acessório recebiam mais entusiasmo que o anterior. Até que chegou aos meus presentes. Laura pegou o cobertor e passou os dedos suavemente pelo bordado. Por um momento, ficou em silêncio. Então, bateu levemente no copo para chamar a atenção de todos. O burburinho na sala cessou imediatamente. Meu coração começou a acelerar, sem que eu soubesse exatamente o porquê. O ar parecia pesado, como se algo estivesse prestes a acontecer. Minha respiração ficou curta. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje, Laura começou, apoiando uma das mãos sobre sua barriga. Ela fez uma pausa dramática. Mas há algo mais que preciso dizer. Acho que é hora de todos saberem quem é o pai do meu bebê. O coração martelava no meu peito. Laura olhou diretamente para mim. Naquele momento, eu já sabia. Mesmo antes que as palavras saíssem da boca dela,
Eu sentia. Mas saber não fez doer menos. O pai, ela disse. Sua voz ecoando no silêncio absoluto é Adam Chastain, o falecido marido de Jessica. O mundo ao meu redor pareceu inclinar. Através do zumbido alto nos meus ouvidos, ainda consegui ouvir os sussurros chocados. Tia Caroline cobriu a boca. As amigas da faculdade de Laura se reuniram em um canto, murmurando rapidamente. Mas o que mais me machucou foi o olhar calmo no rosto dos meus pais. Eles não estavam surpresos. Eles já sabiam. Antes mesmo que eu pudesse começar a entender o que estava acontecendo, Laura continuou falando. Sua voz estava cheia de orgulho quando se virou para mim. Já que este bebê é o único filho de Adam, eu tenho direito à metade de tudo que ele deixou para trás. Ela disse isso com uma naturalidade cruel. Isso significa a casa, o apartamento, o dinheiro. Meu filho merece a herança do pai. Tudo começou a girar. Agarrei as costas de uma cadeira para não cair. Então, minha mãe e meu pai deram um passo à frente e ficaram de cada lado de Laura, como se estivessem a protegendo. Jéssica, meu pai disse com sua voz séria, você precisa fazer o que é certo. Seu sobrinho merece o que pertence a ele. De alguma forma, encontrei minha voz. Ela saiu áspera e seca. Você está mentindo. Todos vocês estão mentindo. Adam nunca faria isso. O sorriso de Laura mudou. Ficou frio, malicioso. Ela pegou o telefone. Então como você explica isso? Ela ergueu a tela. E meu mundo se despedaçou novamente. Lá estavam eles. Adam e Laura nos braços um do outro, se beijando no que parecia ser um quarto de hotel. Outra foto os mostrava de mãos dadas em um restaurante. Eu não reconhecia esse lugar. Ele me amava, Laura disse alto o suficiente para que todos ouvissem. A voz dela parecia ensaiada. Ele ia te deixar por mim, estávamos planejando contar a todos. Ela fez uma pausa dramática. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Elas começaram a escorrer por suas bochechas. Mas então o acidente aconteceu, e todos os nossos planos desapareceram. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Meu corpo se moveu sozinho. Peguei minha bolsa, atravessei a multidão de convidados chocados e cambaleei até meu carro. Ouvi minha mãe me chamando. Mas eu já estava saindo da garagem. A viagem para casa foi um borrão. Minha mente continuava reproduzindo aquelas fotos repetidamente, tentando encontrar um erro, uma explicação. As fotos no restaurante devem ter sido tiradas durante aqueles jantares de negócios que Adam sempre mencionava. O hotel, provavelmente uma das viagens que ele disse que eram a trabalho. Meu telefone começou a vibrar no instante em que entrei pela porta da frente. Laura estava me enviando mensagens. Uma após a outra. Dezenas delas. Eram capturas de tela das conversas dela com Adam. Eu não a amo mais. Faz muito tempo. Vamos contar a todos depois do divórcio. Você é a única que eu quero. Mal posso esperar para começar nossa vida juntos. Uma mensagem após a outra aparecia na tela. E cada uma delas era um novo golpe no meu coração. As datas mostravam que suas conversas remontavam a meses. Todo esse tempo. Enquanto eu passava por dolorosos tratamentos de fertilidade, pensando que eu era o problema. Enquanto eu acreditava que Adam e eu estávamos lutando juntos, meu marido e minha irmã estavam planejando uma nova vida sem mim. Naquela noite, eu não conseguia ficar parada. Andei pela casa. Toquei as coisas de Adam. Olhei para as fotos nas paredes. Me perguntei se alguma parte da nossa vida juntos tinha sido real. Ou se tudo tinha sido uma mentira. Então, às 6 da manhã em ponto, o telefone tocou novamente. Eram meus pais. Deixei tocar algumas vezes antes de atender. Jéssica, você precisa ser razoável sobre isso. Foi assim que meu pai começou a conversa. Nem se deu ao trabalho de dizer olá. Quanto mais cedo você concordar em dar a Laura a parte dela da herança, mais fácil será para todos. Sua voz fria e confiante me encheu de raiva. Mais fácil para quem? Perguntei. Para Laura? Para eles? Para todos nós, minha mãe acrescentou. Foi então que percebi. Eles me colocaram no viva voz. Você não quer que isso vire uma confusão, querida, continuou minha mãe. Mal consegui falar. Há quanto tempo vocês sabem sobre eles? Silêncio. Uma pausa longa demais.
Uma pausa que disse mais do que qualquer palavra poderia. Finalmente, minha mãe respondeu. Já faz um tempo. Ada nos contou cerca de 7 meses antes do acidente. 7 meses. A revelação me atingiu como um soco no estômago. Eles sabiam havia 7 meses. E durante todo esse tempo, me deixaram chorar no funeral de Adam. Me deixaram acreditar que estavam ao meu lado, me confortando. Enquanto isso, ainda aceitavam o dinheiro que eu enviava todos os meses, sabendo que ele e Laura tinham feito. Traidores. A palavra parecia fria e definitiva. Todos vocês. Desliguei a chamada e bloqueei os números. Minhas mãos tremiam quando abri o aplicativo bancário. Mas não hesitei. Cancelei o pagamento mensal que enviava a eles. Se precisassem de dinheiro, que pedissem à amada Laura. 3 semanas se passaram. Foram 3 semanas de chamadas perdidas e mensagens não lidas. Então, recebi um e-mail de Laura. Ela disse que me processaria se eu não lhe desse metade de tudo que Adam deixou para trás. Ela usou a palavra voluntariamente. Mas soou como uma ameaça. Não consegui responder. Não conseguia nem pensar nisso. Na traição de Adam. Ou em quantas pessoas tinham visto os dois juntos, enquanto eu vivia no escuro. As coisas no trabalho também pioraram. Os sussurros começaram. Alguns colegas me lançavam olhares de pena. Outros tentavam esconder os sorrisos. Mas eu sentia. Sabia que falavam de mim pelas minhas costas. Então, Laurie, meu chefe e um dos únicos amigos verdadeiros que eu tinha, me chamou em seu escritório. Eu desmoronei no meio de uma reunião com um cliente. Laurie olhou para mim com gentileza e disse: tire um tempo de folga, com ou sem pagamento, o que for melhor para você. Seu trabalho ainda estará aqui quando você estiver pronta para voltar. Balancei a cabeça, sentindo-me grata. No mesmo dia, arrumei minhas coisas e fui para casa. As semanas seguintes passaram em um borrão. Eu mal saía de casa. Mandava entregar minhas compras. Não atendia a porta quando tocavam a campainha. Passei horas olhando fotos antigas, tentando ver os sinais que perdi. Cada memória feliz agora parecia falsa. Cada momento do meu casamento estava arruinado pela verdade. Ada estava vivendo uma vida secreta. Com a minha própria irmã. Então, descobri pelo Facebook. Laura tinha dado à luz um menino. Na foto, ela sorria deitada na cama do hospital. Nossos pais estavam ao lado dela, orgulhosos do novo neto. E o bebê? Ele estava enrolado no cobertor cor de creme que eu mesma fiz para o chá de bebê dela. Foi como um tapa na cara. Fechei o aplicativo rapidamente. Mas não antes de ver o nome do bebê. Adam Jr. Uma semana depois, um envelope grosso chegou pelo correio. Minhas mãos tremiam quando o abri. Eu já sabia o que era. Um aviso judicial. Laura estava me processando por metade de tudo que Adam havia me deixado. Ela alegava que seu filho tinha direito à herança do pai. A carta legal era fria e clara. Ela queria a casa. Metade do dinheiro. Parte do apartamento no centro. Passei 4 dias procurando o advogado certo antes de escolher Paul Ion. Ele tinha uma ótima reputação em casos difíceis de herança. Senhorita Chastain, ele disse, folheando os papéis sobre sua mesa. Seu rosto era calmo, mas sério. Tenho que ser honesto. Sua irmã tem provas fortes de que ela e seu marido tiveram um relacionamento de longo prazo. Meu estômago se revirou. Que tipo de provas? Mensagens de texto, fotos, depoimentos de testemunhas. Ele fez uma pausa para ajustar os óculos. Incluindo seus pais. Eu mal conseguia respirar. Em casos como esse, provas de um relacionamento próximo e um filho biológico geralmente fazem o tribunal sentir simpatia pelo lado da criança. Eu ainda tentava processar essa notícia horrível quando meu telefone tocou naquela noite. Número desconhecido. Atendi. Alô? É Jessica Chastain? A voz de uma mulher perguntou. Eu não a reconheci. Mas algo na maneira como ela falava parecia estranhamente familiar. Sim, sou eu. Quem está falando? Houve uma pausa. Sou Joyce Meyer, a mãe de Adam. O mundo pareceu inclinar. Agarrei o balcão da cozinha para não cair. Isso é impossível, sussurrei. Adam me disse que era órfão. Que seus pais morreram quando ele era pequeno. Que cresceu em um orfanato.
Temo que isso seja outra mentira, ela disse. Sua voz amarga, mas não cruel. Você se encontraria comigo? Há coisas que você precisa saber, coisas que podem te ajudar. Marcamos de nos encontrar na manhã seguinte em um pequeno café no centro. Um lugar neutro. Cheguei cedo. Meu estômago estava a um nó de nervosismo. Pedi um café e esperei. Mas nem consegui beber. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair a xícara quando ela entrou. O choque me atingiu na hora. Adam tinha os olhos dela. O sorriso. Até mesmo a maneira graciosa de se mover. Ela andava exatamente como ele. Sentamos em uma cabine afastada, longe de qualquer um que pudesse nos ouvir. Eu estava no funeral, ela disse. Eu pisquei, surpresa. O quê? Eu sentei na última fileira, usando um vestido preto e um véu. Ela respirou fundo. Eu não podia me aproximar de você. Você e Adam, vocês não se falavam? Ela hesitou antes de responder. Não há anos. De repente, me lembrei dela. A mulher silenciosa que saiu antes do culto terminar. Na hora, eu estava muito imersa na minha dor para pensar nela. Mas agora a memória estava clara. A mulher elegante de preto. Parada longe da multidão. O rosto escondido atrás de um véu escuro. Por que está me contando tudo isso agora? Perguntei, tentando não soar desconfiada. Depois de tudo que aprendi sobre Adam, era difícil confiar em qualquer pessoa que tivesse sido próxima a ele. Joyce enfiou a mão na bolsa e tirou um envelope pardo gasto. As bordas estavam dobradas, como se ele tivesse sido carregado por muito tempo. Ela o colocou na mesa entre nós. Porque ouviu o que sua irmã está tentando fazer. Ela disse. E por quê? Mesmo com tudo o que aconteceu, eu não quero que outra mulher sofra por causa das mentiras do meu filho. Seus dedos tremiam enquanto ela deslizava o envelope pela mesa. Eu abri lentamente, minhas mãos tremendo também. Dentro, encontrei registros médicos do Hospital Geral de Hartford, datados de 11 anos atrás, apenas um ano antes de Adam e eu nos casarmos. Enquanto lia o documento, senti o sangue drenar do meu rosto. A zoospermia completa, permanentemente estéril, sem chance de concepção natural. As palavras médicas me atingiram como socos. Adam fez esse teste quando tinha 26 anos, Joyce disse calmamente. Ele ficou arrasado depois de receber os resultados. Foi uma das últimas coisas sobre as quais conversamos antes de pararmos de nos falar. Eu não conseguia dizer uma palavra. Todos aqueles anos tentando engravidar. Indo de médico em médico. Tomando injeções de hormônio. Chorando. Me culpando. Tudo tinha sido uma mentira cruel. Adam sabia que não podia ter filhos. Mas nunca me contou. Quando o dia do tribunal finalmente chegou, a sala estava lotada. Laura sentou-se na primeira fila, segurando o pequeno Adam Jr. nos braços. Nossos pais estavam bem ao lado dela, parecendo orgulhosos e protetores. Ela estava vestida como a viúva perfeita. Um vestido preto simples. Quase nenhuma maquiagem. Uma expressão triste e ensaiada no rosto. Quando subiu ao banco, ela desempenhou bem o papel. Seus olhos brilharam com lágrimas enquanto falava sobre seu profundo amor por Adam. Tudo que eu quero é o que é justo para meu filho, ela disse, a voz trêmula. Ele merece o legado de seu pai. Meu advogado, Sr. Ion, ficou calmo e esperou até que ela terminasse. Então, ele se levantou e falou. Meritíssimo, eu gostaria de apresentar provas de que toda a alegação da senhorita Ramsay é falsa. Ele caminhou até o juiz e entregou os registros do hospital. O juiz analisou os papéis, seu rosto impassível. O advogado de Laura rapidamente se levantou, argumentando sobre a origem dos documentos e sua autenticidade. Foi então que a fachada de Laura começou a rachar. Esses papéis são falsos, ela gritou, segurando o bebê com mais força. Ela os inventou para roubar a herança do meu filho. Mas o senhor, Ion, continuou calmo. Meritíssimo, ele disse. Esses registros mostram que o senhor Chastain não podia ter filhos. Por isso, estamos pedindo um teste de DNA para provar quem é o verdadeiro pai. Laura sorriu, como se tivesse vencido. Isso não é possível, ela disse rapidamente. Adam era órfão e seu corpo foi cremado. Não há ninguém para testar. Na verdade, o senhor Ion respondeu, virando-se para a multidão. Gostaria de apresentar Joyce Meyer,
a mãe biológica de Adam Chastain. Joyce se levantou. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Mesmo do meu assento, pude ver Laura empalidecer. Estou disposta a fazer um teste de DNA, Joyce declarou com firmeza, para descobrir se esse bebê é realmente meu neto. O juiz assentiu. Um teste de DNA será realizado. Nos reuniremos novamente quando os resultados estiverem prontos. Laura parecia prestes a desmaiar. Sua pele estava pálida, e ela balançou em seu assento. Nossa mãe correu para segurá-la, mas, antes disso, lançou-me um olhar de puro ódio. Pela primeira vez, desde que esse pesadelo começou, eu senti um pouco de esperança. O tribunal estava em silêncio quando o juiz abriu o envelope com os resultados do teste de DNA. Laura sentou-se rigidamente em sua cadeira, o bebê dormindo pacificamente em seus braços. Sem saber de tudo o que estava acontecendo, esperei, prendendo a respiração. Os resultados mostram claramente, disse o juiz com uma voz firme, que não há conexão genética entre a criança e a senhora Joyce Meyer. A sala inteira prendeu a respiração. Isso significa que Adam Chastain não é o pai desta criança. O rosto de Laura desabou. Ela começou a chorar, seu rímel escorrendo pelo rosto. Senhorita Ramsay, o juiz disse, agora com a voz rígida, você quer explicar por que mentiu para este tribunal? Laura abraçou o bebê com força, sua voz fraca e trêmula. Eu estava saindo com mais de um homem na época. Quando Adam morreu e foi cremado, eu pensei que ninguém jamais descobriria. Ele tinha dinheiro, e eu precisava. Então você tentou enganar sua própria irmã? O juiz perguntou, a voz afiada. Você até usou seus pais para ajudar com essa mentira? Laura abaixou a cabeça. Eu só queria que meu bebê tivesse uma vida boa, sussurrou. Mas, desta vez, seu teatro não funcionou. Nem mesmo nossos pais pareceram surpresos. Finalmente, entenderam até onde ela foi. O juiz deu sua decisão imediatamente. Este tribunal decide a favor da ré, Jessica Chastain. Todas as reivindicações de Laura Ramsay sobre o espólio foram rejeitadas permanentemente. O juiz olhou diretamente para Laura. Senhorita Ramsay, você tem sorte que a senhora Chastain não entrou com uma ação legal por tentativa de fraude. Fora do tribunal, meus pais se aproximaram de mim. Mamãe estava chorando. Papai parecia mais velho do que nunca. Jéssica, querida, mamãe pegou minha mão. Não sabíamos que Laura estava mentindo. Queremos consertar as coisas. Estamos passando por momentos difíceis desde que você parou de enviar o dinheiro mensal. Levantei a mão para interrompê-la. Não faça isso. Então, peguei meu telefone. Bloqueei os números deles bem na frente deles. E fui embora. Sem olhar para trás. Joyce estava esperando no meu carro. Você está bem? Perguntou gentilmente. Para minha surpresa, eu ri. Você sabe o que eu penso que sou, ou serei? Respirei fundo. Tenho pensado naquele apartamento no centro que Adam me deixou. Eu nunca gostei muito, muitas memórias. Mas talvez você goste. Os olhos dela se arregalaram. Jéssica, não, eu não poderia. Por favor, disse com firmeza. Você me devolveu minha vida com aqueles registros médicos. Deixe-me lhe dar algo em troca. Uma semana depois, entreguei as chaves a ela. Joyce começou a chorar e me abraçou com força. Eu nunca pensei que teria uma filha, ela sussurrou. Isso foi há 4 meses. Minha antiga família ainda tenta entrar em contato comigo. Usam parentes distantes, amigos em comum. Mas eu cortei todos os laços. Laura até enviou uma carta. Dizia que sentia muito. Que tinha mudado. Que precisava de ajuda com o bebê. Joguei fora sem abrir. Em vez disso, agora tenho jantares semanais com Joyce. Estamos lentamente nos conhecendo. Compartilhando histórias sobre Adam. As boas. E as ruins. Ela está me ajudando a entender que, embora Adam não fosse o homem que eu acreditava que ele era, isso não apaga todos os momentos felizes que compartilhamos. Ontem, finalmente empacotei as últimas coisas de Adam. Joyce me ajudou a doar algumas para a caridade e colocou o resto no depósito. Enquanto trabalhávamos, ela me contou histórias sobre Adam quando ele era um garotinho, antes que todas as mentiras começassem. De alguma forma, isso ajudou. Tornou mais fácil acreditar que uma boa parte dele existiu. Ainda não estou pronta para namorar novamente, mas comecei a viver minha vida.
Voltei a trabalhar em tempo integral. Entrei para um clube de caminhadas. E estou até planejando minhas primeiras férias sozinha. Às vezes, quando me olho no espelho, mal reconheço a mulher que está me encarando. A vida tem um jeito engraçado de surpreender você. Perdi a família em que nasci, mas encontrei uma nova. Nunca esperei por isso. Não é a vida que planejei, mas talvez seja a vida que eu deveria ter o tempo todo.